Bom dia a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária do segundo período do Legislativo do ano de 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 23 de outubro. Aprovado. 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 Aprovada. Aprovado. Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Solicito a leitura do ofício número 683/2025 do Tribunal de Contas do Paraná. Ofício 683/2025 do Tribunal de Contas do Paraná. Acórdão do parecer prévio. Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 18, parágrafo 1º e 2º da Constituição do Estado do Paraná, comunica a Vossa Excelência a emissão de parecer prévio proferido por esse Tribunal de Contas do Poder Executivo do município de Tijucas do Sul, exercício financeiro de 2024. Com a adoção do processo eletrônico por esse tribunal, nos termos da Lei Complementar Estadual número 126/2009 e do Regimento Interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 dias contado da emissão deste ofício. Por fim, solicitamos que, após o julgamento, seja encaminhado o respectivo decreto legislativo, bem como a ata da sessão, constando de forma clara todos os votos exarados e a sua publicação ao Tribunal de Contas. Assinatura digital, Loiade Cristina de Souza, diretora do Gabinete da Presidência. Determino o encaminhamento à Comissão de Finanças e Orçamentos. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e da vereadora. Os vereadores que o presidente subscreve solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme seguem. Indicação número 254/2025. Indica o Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencia a colocação de saibro para a recomposição de uma elevação próxima à residência do senhor Silvio Maia, na estrada José Sebastião dos Santos, situada na comunidade de Contenda, a fim de evitar alagamentos, bem como desbarracamentos do referido trecho da via, que indica vereador Pedro Luiz da Rocha. Essa é a indicação, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 43, de 2 de setembro de 2025, que institui o Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 136/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A proposição visa criar o Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, órgão colegiado, fiscalizador e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, com a finalidade de auxiliar na formulação e acompanhamento de políticas públicas voltadas ao esporte, lazer e juventude no âmbito municipal. Do ponto de vista constitucional, legal e jurídico, o projeto observa os preceitos da Lei Orgânica Municipal, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que confere ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A proposta apresenta adequada técnica legislativa, com clareza, coerência e respeito às normas que regem a elaboração de leis. Não se identificam vícios de iniciativa, de constitucionalidade ou de legalidade que impeçam sua regular tramitação. A criação do Conselho está em consonância com a política pública estadual, o esporte que queremos, e constitui importante instrumento de gestão participativa, transparência e integração entre o poder público e a sociedade civil no planejamento e acompanhamento das ações voltadas ao desenvolvimento esportivo, de lazer e juventude no município. Conclusão. Diante do exposto, essa comissão opina pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 43/2025, recomendando sua tramitação normal
É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Parecer número 137, 2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. A Comissão de Administração e Serviços Públicos analisou o projeto de lei número 43, 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Esporte, Lazer e de Juventude. O projeto tem por objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas ao esporte, lazer e juventude, promovendo a participação da sociedade civil e ampliando a transparência e o controle social. Trata-se de iniciativa relevante e de interesse público que contribui para o desenvolvimento esportivo e social do município. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Administração e Serviços Públicos manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 43, 2025, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, relator Pedro Luiz da Rocha e secretária Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 138, 2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. Conforme impacto orçamentário apresentado, o projeto está em consonância com o Plano Plurianual PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a Lei Orçamentária Anual LOA. Informa-se que, caso haja despesas, estas serão custeadas com recursos livres do município, sem mensuração específica pela secretaria responsável. O orçamento geral da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para o exercício 2025 é de R$ 408.670,84, havendo previsão orçamentária compatível na data de 10 de outubro de 2025. Ressaltou-se em documentação anexa que a criação do Conselho não possui caráter de despesa pública, não impactando o equilíbrio orçamentário do município. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 43, 2025, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente José Bueno, secretário Sidney José de Lima e relatora Sandra de Fátima Andrade. Coloco em segunda discussão o referido projeto. Bom, essa parte do conselho, qual foi aí instituído, é para que aí o esporte, né, possa cada vez mais estar aí trazendo uma gama maior variável de esportes em nossos municípios, para que possa atender a todos os munícipes e desenvolver uma boa questão no esporte que está sendo desenvolvido, qual foi feito algumas audiências públicas, e por esse conselho vai ser feita uma melhor fiscalização e uma melhor instituição de todo o esporte. O projeto está em votação. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento executivo municipal para o sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 44, de 2 de setembro de 2025, que institui o Fundo Municipal de Esporte e dá outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 139, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida para analisar o projeto de lei número 44, 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Fundo Municipal para o Esporte e dá outras providências. Emite o presente parecer. O projeto tem por finalidade criar o Fundo Municipal para o Esporte de Tijucas do Sul, destinado a promover o desenvolvimento esportivo no âmbito municipal, incentivando a prática de atividades físicas, o fortalecimento de atletas, clubes e associações, bem como a melhoria da infraestrutura e a realização de eventos esportivos. A matéria encontra respaldo na Constituição Federal, especialmente nos artigos 30, incisos 1 e 2, que confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Não se identifica vício de iniciativa, uma vez que a matéria trata de criação de instrumento administrativo e financeiro de execução de políticas públicas, competência do Poder Executivo, que encaminhou o projeto para apreciação legislativa. No mérito, o projeto se mostra relevante, uma vez que a instituição do fundo permitirá ao município captar recursos estaduais e federais, além de fomentar o desenvolvimento esportivo e social por meio de ações estruturadas e fiscalizadas. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, a comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de número 44, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Parecer número 140, 2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação.
A Comissão de Administração e Serviços Públicos, reunida para análise do projeto de lei número 44/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal para o Esporte e dá outras providências, emite o presente parecer quanto ao mérito da matéria. O projeto tem como objetivo instituir o Fundo Municipal para o Esporte, instrumento essencial para o planejamento e execução de políticas públicas voltado ao desenvolvimento esportivo em Tijucas do Sul. Por meio do fundo, será possível realizar a captação, gestão e ampliação de recursos financeiros destinado ao incentivo de atividades esportivas, formação de atletas, apoio a clubes e associações, além de promoção de eventos, programas de inclusão e melhoria da infraestrutura esportiva municipal. A iniciativa é oportuna e de relevante interesse público, pois reforça o compromisso da administração com o desenvolvimento social, promoção da saúde e a valorização do esporte como ferramenta de integração e qualidade de vida da população. Dessa forma, esta comissão entende que o projeto é plenamente meritório e contribui para o fortalecimento dos méritos das políticas públicas esportivas no município. Conclusão. Os membros da presente comissão exaram parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 44/2025 do Poder Executivo. É o parecer presidente João Guilherme Camargo, relator Pedro Luiz da Rocha e secretária Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 141/2025 da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto em análise veio acompanhado do respectivo demonstrativo de impacto financeiro, o qual informa que a medida está em consonância com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Consta no documento que, caso haja despesas decorrentes da aplicação da lei, essas serão custeadas com recursos livres do Tesouro Municipal, não havendo, nesse momento, quantificação específica por parte da Secretaria responsável. O Orçamento Geral da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para o exercício 2025 apresenta dotação no valor de R$ 408.670,84, havendo previsão orçamentária compatível para o cumprimento das obrigações decorrentes. Ressalta-se ainda que as despesas eventualmente geradas após a aprovação do projeto somente serão executadas se houver disponibilidade financeira, não configurando despesas de caráter continuado. Em caso de recebimento de recursos por meio de convênios ou transferências fundo a fundo, esses serão classificados como receitas vinculadas, carimbadas, registradas como excesso de arrecadação, conforme determina a legislação contábil e financeira aplicável. Diante do exposto, entende-se que esta comissão que o projeto atende às normas de responsabilidade fiscal, não comprometendo o equilíbrio das contas públicas e possui respaldo orçamentário suficiente para sua implementação, observadas as limitações financeiras do município. Conclusão, a Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 44/2025, de autoria do Poder Executivo. Presidente José Bueno, secretário Sidney José de Lima, relatora Sandra de Fátima Andrade. Esse é o parecer, presidente. Ok, obrigado, vereadora. Coloca a segunda discussão. Bom, a criação do fundo fica melhor até a questão da secretaria para a sua gerência, né, dos recursos que são oriundos aí dos governos federais, dos governos estaduais, também dessa casa, através das emendas impositivas. Fica melhor um controle de todos os projetos que já saíram daqui, que são aí de valores que às vezes são pagos aos atletas, também dos equipamentos, as associações que fazem o trabalho aqui, então fica mais fácil para eles controlarem tanto essa gerência do comportamento no esporte e também aqui a transparência fica mais fácil para a fiscalização dos nobres DJs. O projeto está em votação. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento para o Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 46/2025 do Poder Legislativo, que altera a lei número 659/2019 e dá outras providências. O projeto está em discussão. Esse projeto é referente aí ao controle interno do Poder Legislativo, cargo esse que só pode ser exercido aí por servidores de carreira. E em conversa aqui com os vereadores, a gente decidiu de marcar aí uma reunião na próxima semana com os demais servidores desta casa. Caso não tenha nenhuma objeção, que é o que a gente entende que não tem o porquê de a gente não realizar aí a alteração para adequação do
da referida lei. Agora gostaria de convidar o pastor José Carlos a fazer uso da tribuna. Bom dia a todos, presidente da Câmara, demais vereadores e visitantes presentes aqui ao plenário. Eu pedi que tivesse essa oportunidade dessa fala nesse instante para lembrar um fato histórico conhecido, né, e estudado nas escolas e academias e universidades, que tem a ver com a Reforma Protestante, acontecida no ano de 1617. Dia 31 agora de outubro, celebra-se 508 anos da Reforma Protestante. Então, a minha solicitação, a minha palavra, seria no sentido de, se possível, houvesse um registro disso, né, aqui nos registros da Câmara no dia de hoje, de que foi lembrado, foi talvez feito menção, não sei se caberia aqui celebrado, mas essa data, que é uma data histórica, é uma data importante, é uma data que, de certa forma, mudou o mundo. De 1617 para cá, o mundo é outro, depois da Reforma Protestante. E, debaixo do guarda-chuva, né, da Reforma Protestante, surgiram vários movimentos ditos evangélicos, e alguns fiéis às ideias da Reforma, outros com outras adendos, né, outras ideias, mas igrejas históricas, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, que já está aqui no Brasil há em torno de 200 e poucos anos, uma igreja que reúne uma membresia hoje de mais ou menos em torno de 800 a 900 mil membros. Então, é uma igreja, entre as igrejas herdeiras da Reforma, uma igreja que se identifica como uma igreja não só de herança reformada, como também de herança calvinista, porque, além de Lutero, Calvino e outros líderes, né, encabeçaram esse movimento que ganhou o mundo. E a Igreja Presbiteriana é uma igreja reformada calvinista, uma das confissões de fé mais importantes, né, acompanhadas, seguidas e adotadas por muitas igrejas cristãs pelo mundo afora, é a Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão de natureza calvinista. A maioria das pessoas que lá estavam, líderes, né, da comunidade, pastores e também líderes civis, né, eram de confissão ou de entendimento calvinista, né. Então, eu gostaria, a minha fala aqui é nesse sentido, né, que houvesse essa lembrança, se possível, algum registro. E eu trouxe para vocês uma lembrança, quem sabe uma maneira mais bem-humorada, talvez. A Igreja Presbiteriana é uma igreja que tem uma postura afável, né, com todas as outras igrejas, de maneira especial, inclusive a Igreja Católica. Conversando com pessoas aqui na cidade que não conheciam a igreja, porque a igreja está aqui há 1 ano e meio, nós começamos as reuniões, e conversando com algumas pessoas, alguns se referiam, pastor, eu conheço aquela igreja parecida com a Igreja Católica. E, de fato, né, a Igreja Presbiteriana é uma igreja que confessa o credo apostólico na sua íntegra. Nós dizemos o credo apostólico nos nossos cultos, né? Eu creio em Deus Pai, que vocês conhecem, porque acreditamos que ali está sintetizado a súmula mesmo, né? O essencial da fé cristã está ali, e nesse sentido nós também confessamos e declaramos. Mas somos calvinistas, porque ao lado dessa confissão, desse credo, nós temos outras doutrinas distintivas, que são calvinistas. Então eu trouxe para vocês, gostaria de pedir permissão para
colocar aqui e distribuir para vocês o Calvinol. É uma brincadeira, né, bem humorada, que a gente diz assim que é uma marca de ação ampla sobre a mente e o coração, e ela tem 3 fórmulas ativas, né, o Calvinol, que é só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura e só a Deus toda a glória. Então, Calvinão, que eu quero deixar com vocês, sugerir que vocês, pessoas no mundo inteiro, tomam Calvinol sem nenhuma contraindicação. Entendeu? É uma medicação, uma confissão de fé que se assemelha bem até a confissão de fé da Igreja Católica, e ela não tem contraindicação, né? Eu gostaria de ler só algumas indicações, né? O Calvinol tem sido tomado, então, por pessoas há mais de 500 anos sem nenhum efeito colateral, ninguém tem colateral, olha aí, combinando com o Calvinol. Ele é indicado contra a tirania da sabedoria humana que procura formatar todo ser humano dentro de um único modo de pensar. A Igreja Presbiteriana, ela acolhe, né? No nosso meio, não é necessário que ela assine, né, um compromisso ipsis literis com tudo aquilo que nós cremos, né? Mas há uma margem aí de tolerância com relação a isso. Nós não somos legalistas, né, nesses termos. Então, Calvinol também é indicado para pessoas que se sentem oprimidas por ideias propagadas pela autoajuda. Essa autoajuda que procura fazer com que você acredite que é uma coisa que você, na verdade, não é, né? Ou que você pode aquilo que, na verdade, você não pode. E o Calvinol também é indicado para pessoas de qualquer religião, né, que estão debaixo do jugo da escravizante dessa religiosidade legalista, que você vai encontrar em alguns lugares. E o Calvinol também é indicado para pessoas que se sentem manipuladas, se sentem usadas, exploradas por falsos líderes religiosos. No meio presbiteriano, nós temos e prezamos, né, a liberdade de pensamento e respeitamos as individualidades, e por isso até hoje não temos registro no mundo ou aqui no Brasil de qualquer processo que se tenha levantado contra a Igreja Presbiteriana, porque de alguma forma seus membros, ou algum membro foi explorado, foi de alguma forma usado, né? E, nesse sentido, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Não quero atrasar o almoço de ninguém, mas agradeço por isso, pela oportunidade, senhor presidente Juliano, aos demais vereadores e a vocês que tiveram paciência de me ouvir. Queria deixar com vocês, né, uma caixinha de Calvinol, e vocês optam, né, conheçam o medicamento e decidam. Esse não é não posso dizer que é medicamento, senão eu vou ser processado depois, né? Mas é uma fórmula interessante que tem a ver com o espírito, a mente, né, e o seu pensamento. Obrigado a todos. Nós que agradecemos aí a presença, um líder religioso, e como a gente fala sempre, a Câmara está aberta a todas as religiões e a todo cidadão que aqui queira estar. Hoje, pessoal, não vamos ter a palavra livre aqui dos vereadores, temos um compromisso logo mais em Curitiba, e amanhã temos um compromisso fora do nosso município aqui, com também o governo estadual e o governo federal. Então, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para 6 de novembro, às 18 horas. Muito obrigado, fiquem com Deus.